Então, o que a gente precisa agora é tratar as requisições HTTP. Então, quando eu receber uma determinada requisição HTTP, eu tenho que tratar essa requisição e devolver uma resposta. Como a gente está utilizando o Express, esse processo vai ser bastante simples. Então, a gente vai pegar a nossa variável app aqui e eu vou chamar o método get para dizer assim: quando o usuário acessar a raiz do site utilizando o método GET do protocolo HTTP, vocês lembram que no protocolo HTTP você tem alguns métodos que a gente também chama de verbos, como GET, POST, PUT, DELETE. Normalmente, quando você envia um formulário, o formulário é enviado via POST. Quando a gente digita um endereço aqui na barra de endereços e possivelmente passa qualquer parâmetro aqui, por exemplo, ID igual a 3. Isso é uma requisição GET. Você digitou tudo que é necessário na URL. Da mesma forma, quando o usuário ele vai acessar o site, ele digita tudo que é necessário para acessar uma determinada página na URL, na barra de endereço, e pressiona Enter. Aqui deu erro porque o servidor está parado. Então, isso é uma requisição GET, certo? Então, aqui o que eu estou dizendo, na verdade, o servidor não está parado. Eu digitei a porta errada, porta 8000. Então, aqui, aquilo é uma requisição GET. Quando o usuário ele digita um endereço na página ou ele clica num link, um link também, por padrão, ele vai enviar uma requisição GET para o servidor. Aqui eu vou dizer que quando o usuário acessar a raiz do site por meio do método GET do protocolo HTTP, eu quero que aconteça alguma coisa. Para isso, eu tenho que passar uma função, só que nesse caso aqui ele não me deu aquela ajuda, o Visual Studio Code não me deu aquela ajuda que ele deu aqui no Listen, mas quando eu começar a escrever aqui, ele vai dar uma breve ajuda. Essa função ela é diferente da função que eu passei aqui no Listen. Ela é uma função que requer parâmetros e não tem nenhum tipo de retorno. Como ele não me mostrou a ajuda, a forma de eu saber isso seria lendo a documentação oficial do Express. Então, mas os parâmetros são dois. Vai ser um parâmetro requisição, que eu vou chamar de rec, e um parâmetro resposta, que eu vou chamar de resp. Ou request response. Request requisição, e aqui quando eu passo o mouse ele me mostra isso. Esse é um objeto do tipo request, e esse aqui é um objeto do tipo response. O objeto requisição vai ser usado para eu poder obter informações sobre a requisição que o usuário mandou, certo? Então, qual foi o endereço que ele solicitou, se ele passou algum parâmetro e qualquer outro tipo de informação. O response, esse parâmetro resp, eu vou utilizar para devolver uma resposta para o usuário. Então, por exemplo, se o usuário acessar a raiz do site, eu vou colocar uma resposta chamando o método send, dizendo que eu quero que apareça a frase olá em negrito. E aí eu só coloco a string olá dentro da tag strong. Então, vou salvar e vou voltar aqui no navegador e atualizar, certo? Só que aí, como vocês podem ver, não mudou nada. Por quê? Eu alterei o código do servidor e para isso eu preciso reiniciá-lo para que essas alterações tomem efeito. Então eu vou pressionar um Ctrl C aqui no terminal e eu teria que iniciar a seta para cima e iniciar o servidor novamente. Só que isso é bastante chato, você ter que ficar reiniciando o servidor. É exatamente para isso que a gente vai usar o nodemon. Só que se eu tivesse um arquivo index.js, o nome do meu arquivo principal fosse index.js, bastaria eu digitar nodemon. Mas como quando eu salvar, ele vai detectar que foram feitas alterações e eu não preciso mais ficar reiniciando o servidor. Eu só tenho que atualizar a página. Então vem aqui, F5, tá lá, olá, certo? Então se eu mudar aqui, olá mundo, salvo, ele está reiniciando, mostrou a mensagem aqui, ele demora um pouquinho e pronto, iniciando o servidor, ele vai dar uma mensagem de servidor iniciado. Servidor iniciado. Então agora eu posso voltar aqui, olá mundo, só atualizei a página. Então, com o NodeMon, o processo de desenvolvimento fica mais simples. Só que
Como vocês viram, eu estou mandando uma string estática, né? Um olá mundo estático. Na verdade, não é isso que eu quero. Eu quero que quando o usuário acesse a raiz do site, seja devolvido para ele o conteúdo desse arquivo HTML. Então eu vou trocar esse send por sendFile e vou tirar essa string daqui. E eu preciso dizer qual é o diretório onde está o arquivo. E aí, para pegar o diretório raiz, eu uso dirname, certo? Então, o meu index.html está no diretório raiz, eu vou fazer dirname mais barra, não pode esquecer da barra, index.html. Ele está reiniciando o servidor. Vamos esperar a mensagem de servidor iniciado. Servidor iniciado, vamos voltar aqui, F5, pronto, está aí. Ele devolveu o conteúdo HTML. Mas, como vocês podem perceber, eu tinha incluído um arquivo CSS, certo? E ele não funcionou. Mesmo que esse arquivo CSS estivesse na raiz, porque como vocês podem observar, ele está dentro da pasta public, né? Se você pensar, você fala, eu vou mover o arquivo para dentro da raiz. Então pronto, agora eu movi aqui, ele está dentro da raiz, e aí eu vou tentar atualizar e também não funciona, certo? Se a gente digitar aqui, barra estilo.css, ele está dizendo que ele não pode obter esse arquivo estilo.css. Então, aqui no Node.js tem um pequeno detalhe. Os arquivos estáticos, eu vou voltar aqui, o estilo.css para a pasta public, e lá no HTML eu não vou colocar o endereço da pasta, fica só assim o nome do arquivo. Aqui eu preciso dizer que a minha aplicação ela tem que fornecer automaticamente, disponibilizar automaticamente qualquer arquivo estático. Para isso, a gente cria essa pasta public, que pode ter o nome que você quiser, e eu coloco os arquivos estáticos aqui, arquivos de imagem, arquivos CSS, arquivos JavaScript que vão ser usados do lado do cliente, lá junto com o HTML. Não é o caso desse server, esse aqui ele vai ser rodado apenas do lado do servidor. Então, para a gente poder dizer que qualquer arquivo estático tem que ser publicado, tem que ser fornecido, está disponível para os clientes, a gente vai usar o Express para isso. E aí por isso que eu declarei essa variável Express e o app separadamente. Porque a gente vai fazer assim, eu vou dizer que a minha aplicação ela vai usar o express.static e aí aqui eu coloco o nome da pasta onde eu quero disponibilizar esses arquivos estáticos. Então eu estou dizendo que a minha aplicação Express vai usar os arquivos estáticos disponíveis na pasta public. Ou seja, qualquer arquivo estático que eu colocar lá dentro dessa pasta public, os clientes vão automaticamente ter acesso. Então agora se eu voltar aqui no navegador e eu tentar acessar o estilos.css, está aqui, certo? Então isso quer dizer que se eu voltar aqui na página inicial, pronto, agora está estilizado. Então é isso, esse pequeno comando aqui, certo? Vai disponibilizar todos os arquivos nessa pasta public que por enquanto a gente só tem um.